Olá pessoal, hoje a gente vai entrar no último item da nossa disciplina, em que a gente vai fazer uma análise dos impactos e da vulnerabilidade no ambiente rural e urbano às mudanças climáticas. Então a gente vai ver alguns impactos e como essas estimativas estão sendo feitas. A gente vai entrar na parte de biomas, agricultura, recursos hídricos, energia renovável, desastres naturais e saúde. Bom, então a primeira parte, a gente tem aqui a questão dos biomas. A gente está vendo os biomas do Brasil nessa figura aqui, certo? Então, a gente tem os biomas do Brasil. Nessa figura lateral aqui, a gente consegue ver o aumento de temperatura projetado aqui para um cenário A2 de alta emissão. Então, eu tenho aqui aumentos de 4 a 6, até mais que 6 graus nessas regiões, 4 a 6 em outras regiões menos, mas a gente tem esse aumento. Então, a partir dessas informações, das características do bioma, com as projeções futuras de mudanças climáticas, a gente consegue fazer projeções de como vai ser as condições para a manutenção da fauna e flora existente, qual vai ser os impactos disso. E aí, em relação aos biomas, a gente tem diferentes formas em que esses impactos podem ocorrer. Então, há alguns estudos mostrando que as mudanças climáticas estão levando a uma redução da biodiversidade comparáveis às grandes extinções em massa. E essas extinções ocorrem principalmente pela perda de habitat, então a gente tem mudança do local onde esses animais vivem, que tem 2 exemplos mostrando isso. A fragmentação, então, por exemplo, no Brasil a gente tem as áreas de preservação de floresta, mas elas estão isoladas, o que dificulta certas espécies a se manter. A gente tem a ocorrência de caça, a ocorrência de invasão das espécies exóticas e, consequentemente, também no topo aí dessa lista a gente tem as mudanças climáticas que vão alterar esses ambientes onde essas espécies estão vivendo. A partir dessas informações, a gente pode fazer projeções das consequências disso. Então, a gente tem espécies migrando ou fazendo deslocamento para outras regiões. Então, espécies de regiões mais de temperatura intermediária vão ir para regiões que atualmente é mais frio, para tentar buscar uma temperatura ideal. Ou ocorre uma evolução dessa espécie, ela se adapta a essas novas condições, ou essa espécie entra em extinção. Aqui a gente tem um exemplo para essa espécie aqui, Rhinella granulosas. Ela ocorre principalmente nessas regiões atualmente, aqui destacado com esse quadradinho amarelo, onde ela ocorre de forma mais intensa. Nessa área verde ela tem presença e nessas áreas em azul aqui ela não existe, tá? Tem ausência. Se a gente fizer uma projeção da condição climática em que essa espécie se adapta dentro do nicho ecológico dela, isso aqui que a gente tem atualmente. E a gente faz uma projeção para o futuro, considerando um cenário pessimista e um cenário otimista. Então veja que nessas regiões aqui em azul, com o aumento de temperatura, cria ambientes favoráveis à ocorrência dessa espécie. Então mesmo ela se mantém aqui com presença nessa área verde, aqui eu tinha uma limitação por temperatura, essa limitação deixa de existir nesse cenário pessimista e em algumas regiões no cenário otimista também. Então, pessimista, maior quantidade de emissão de CO2, otimista, a gente tem emissão de CO2, mas de forma mais gradativa ou em menor intensidade. Então, para o futuro, lá em 2080, a gente tem aumento da área em que essa espécie pode estar presente. Por outro lado, esse estudo recente mostra que as mudanças climáticas poderão extinguir 10% dos anfíbios presentes na Mata Atlântica. Então, a partir dessas informações, por alteração das condições climáticas da floresta, a gente tem a perda dessas espécies, porque elas não conseguem se adaptar ou não têm uma margem de adaptação para esses ambientes. Bom, e aí a partir dessas informações, conhecendo as projeções futuras de clima, conhecendo as condições climáticas em que essas espécies se adaptam, a gente faz uma relação aqui entre clima, entre a espécie e entre o solo daquela região, usando modelagem, não modelagem climática, mas modelagem de plantas e de animais. A gente consegue fazer projeções de o que vai acontecer com os biomas do Brasil. E aqui eu trago 2 exemplos, trazer para a floresta amazônica e depois para o cerrado. A gente tem aqui
a área ocupada atualmente pela floresta amazônica, e ela mostra que num cenário RCP 4.5 e um cenário 8.5, o que vai acontecer com essas regiões da floresta amazônica. Em vermelho, ele mostra o cenário aqui intermediário de mudança climática, um cenário mais extremo, uma retração das florestas nessas regiões vermelhas, e nas regiões cinza a gente tem instabilidade, que pode tanto se manter como ocorrer a perda dessas regiões aí dada a mudança climática. Então veja que a gente tem uma boa área ocorrendo essa retração da floresta. Bom, se eu tenho retração da floresta, consequentemente vai haver uma expansão de formação aberta ou de savana nessas regiões aqui em que eu vou perder a floresta ou boa parte delas. Certo? Então essas são as projeções aqui para a floresta amazônica. Já para o cerrado, eu tenho pouca ocorrência de floresta, então eu vou ter uma retração mais na borda aqui com a floresta amazônica, e nos dois cenários. Vou ter uma expansão na borda para ocorrência de formações abertas ou savanas, e até mesmo uma retração em algumas regiões, eu vou perder essa característica de savana. Em branco aqui são regiões que não vão sofrer alteração, e em cinza, veja que eu tenho uma instabilidade no cenário futuro para essas regiões. Então, usando o ditado popular, essas regiões vão estar na corda bamba, né? Então elas podem se manter ou ficar muito limitadas quanto à capacidade dela em se adaptar à nova condição climática. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer nessas regiões que estão em cinza, mostrando o impacto nesses biomas. E um destaque especial a gente pode dar para dois biomas do Brasil, o Pantanal e o bioma Pampa, em que são biomas bem específicos, bem característicos de uma região, levando em consideração o clima, o solo daquele local. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem aqui no bioma Pampa 2.169 táxons. A maioria são espécies diferentes que pertencem a 502 gêneros e 89 famílias. Então, desses 2.169, a gente tem 990 táxons ou espécies que são características do bioma Pampa, só ocorrem nessa região. A gente vai fazer um comparativo, nessa área aqui a gente tem 990 táxons, no cerrado todo isso chega a 7.000. Então, em termos de proporção de características dessa região, então vejo que ela tem um potencial muito grande de ter espécies diferentes que a gente precisa estudar e entender como a gente pode utilizar elas. Então a gente tem que preservar essas condições. Esses biomas mais específicos é os que têm maior instabilidade com essa mudança climática por ter uma característica muito específica. Por outro lado, quando a gente vai falar de agricultura, a gente também tem um efeito nas mudanças climáticas sobre a agricultura, a gente vai ter que se readaptar. Aqui a gente traz um exemplo do que vai acontecer com a cultura do café quando a gente considerar o aumento de temperatura e mudança na condição de chuva para o futuro. Aqui a gente tem o estado de Minas Gerais, aqui eu trago diferentes características, né? Região em cinza, a planta de café não se adapta ou não consigo produzir. A região aqui em roxo a gente consegue fazer o cultivo, mas eu preciso de irrigação. Eu tenho regiões aqui que eu consigo cultivar, mas recomenda-se fazer uma irrigação. Tem as regiões em verdes que é apto. Amarelo tem o risco de geada, que é quando congela a folha por baixa temperatura e acaba matando a planta, ou a planta perdendo a produção. E regiões aqui que não tem ocorrência, mas regiões de excesso térmico, muito quente para o café. Então a gente vai ver que ao longo do tempo vai aparecer todos esses índices. Então isso aqui é atualmente. Então a gente tem a região aqui do Triângulo Mineiro, sul de Minas, produzindo bastante café, porque a planta se adapta bem a essas condições. Quando a gente faz um aumento de 1 grau Celsius e redução de 15% na precipitação, veja que a área cinza no estado aumenta consideravelmente comparando com a condição atual. Continua ainda aqui com a região apta aumentando um pouquinho, porque eu reduzo o risco de geada nessas regiões mais altas de Minas. Então aumentou a temperatura e aumentei a área de cultivo, mas eu perdi no restante do estado. Se a gente faz um aumento de 3 graus Celsius de temperatura e mantém a mesma
mudança de chuva, olha, praticamente toda essa região do estado eu não consigo fazer o cultivo do café. Vou ter região apta somente aqui no sul do estado, uma região bem específica. Tenho a necessidade de fazer uma recomendação de fazer irrigação nessa área e um excesso térmico ocorrendo aqui nessa região. Então veja que lá no primeiro cenário a gente não tinha ocorrência de excesso térmico, temperatura muito alta. Agora que região em que eu tinha problema com temperatura baixa, passei a ter problema com temperatura elevada. E aí quando a gente vai para o pior cenário previsto, aumento de 5,8 graus Celsius na temperatura média, olha o que acontece com o estado de Minas Gerais em relação à produção de café. A gente praticamente não tem nenhuma área apta a fazer o cultivo de café no estado de Minas Gerais, certo? Então a gente tem esse problema na agricultura também. Mas aí eu posso buscar alternativas, desenvolver plantas melhores adaptadas a temperaturas mais elevadas, usar aqui, a gente tem um exemplo no sistema de cultivo em que eu planto árvore e faço o cultivo do café aqui embaixo, no subbosque. Então a gente cria um ambiente mais favorável ao cultivo do café. Então aqui um exemplo de uma cultura muito importante para o Brasil, a gente consome bastante, produz bastante, exporta bastante dessa cultura. E aí, se a gente pegar exemplos para outras culturas, aqui para um cenário 4.5 e um 8.5, a gente pegar o arroz aqui, por exemplo, a gente tem uma redução lá para 2055 de 3,5% na área cultivada nesse cenário e de 7,5% nessa outra área. Bom, o que significa isso? Menor área, menor produção, a gente vai ter uma população mundial maior, então vai ter uma demanda maior por alimento, consequentemente a gente tem aumento do preço desse produto. A gente pegar o feijão aqui, safra 1 e safra 2, olha a redução da área, em torno de 40% para esse cenário, 45% e 60% da redução na área de cultivo apta ao cultivo do feijão. Então, consequentemente, aumento de preço nessas condições. Trigo, utilizado para fazer a farinha, 14% de redução na área e 16% na redução de área aqui para 2055. Então veja que a gente tem ao longo do tempo, aqui 2025, 2055, 2085, praticamente para todas as culturas uma redução da quantidade de área apta ao cultivo das plantas. Então eu preciso readaptar o sistema para continuar produzindo. Outro ponto importante é a parte de recursos hídricos. Então a gente tem projeções de mudanças de chuva e aqui foi feita uma análise para o cenário 8.5 para 3 períodos. Então a gente pegar o cenário aqui em vermelho, que é 2040 a 2070, a gente tem as principais bacias hidrográficas do Brasil, os principais rios aqui. Veja o que acontece com a chuva nessas regiões. Praticamente na maioria das bacias hidrográficas eu tenho redução das chuvas. Tenho aqui a do Rio Negro e Solimões, que se mantém dentro da média. A gente tem aqui essas outras duas bacias aqui, que são as bacias do Atlântico Sul-Sudeste do Rio Uruguai, que aumentam um pouco, mas o restante a gente tem menor quantidade de chuva. Menor quantidade de chuva, menor água disponível no ambiente, menor água disponível para a produção de energia, para o consumo. Então a gente tem problemas relacionados com isso, certo? Em função da mudança de chuva que está ocorrendo. E aí vem a problemática aqui que a gente precisa no futuro, voltando lá para os nossos cenários climáticos, a gente precisa aumentar o uso de energia renovável. Então a substituição do petróleo, das hidrelétricas por energia eólica, solar e biocombustível. Então como é que vai ser esse cenário no futuro? A gente precisa aumentar isso e como é que vão ser as condições para essas regiões? Aí tem várias formas de fazer análise. Esse autor considerou aqui a velocidade do vento, o saldo de radiação na superfície e temperatura para o funcionamento das placas solares e o índice de aridez e disponibilidade hídrica e estresse térmico para avaliar as culturas para a produção de biocombustíveis. Então, para a energia eólica, o Brasil já tem grande potencial. Então, essas regiões aqui, quanto mais escura, maior a velocidade do vento, em altura de 100 metros, que é onde fica esse equipamento que faz a conversão de energia. Então veja que a gente tem várias regiões no Brasil
condição média que já passou, então a gente tem várias regiões com alto potencial de produção de energia. Quando a gente considera um cenário de 8,5 até 2040, aumenta a intensidade do vento em algumas regiões, aqui para 2040 e 2070, e 2070 2100. Então veja que as regiões propícias, a gente tem um aumento dessas regiões, principalmente no aumento da velocidade do vento, o que acaba tornando essa região com potencial maior para a geração de energia eólica. Já para a energia solar, através dos modelos climáticos, a gente pode ver aqui que diferentes níveis ao longo do período aqui de 1960 a 1990, ela quase se mantém ao longo do período analisado. Quase constante a quantidade de área do Brasil com esse nível de radiação solar. Então a energia solar tem um grande potencial para a gente utilizar ela como energia renovável. E aí, nesse sentido, a gente tem essa reportagem aqui do ano passado, em que mostra que a UFG inaugurou um campus solar em Goiânia. Então é ali perto da reitoria, a gente tem as placas solares, que tem capacidade para produzir 900 kW de energia, que é mais ou menos 10% do que a universidade está consumindo. Então, se a gente considerar que hoje a UFG gasta R$1.200.000 com energia, a gente tem uma economia de R$120.000 por mês pela instalação desse sistema. E aí é algo que está expandindo no Brasil. Então, aqui a projeção para 2019 é de aumento de 44%, porque a gente começou a produzir e distribuir essa energia na rede. Então, a gente tem hoje no país somente 1% da capacidade instalada no Brasil. Então, a gente pode aumentar consideravelmente a produção de energia via radiação solar. E aí a gente reduz o consumo de outras fontes de energia, principalmente as fósseis, e aí reduz os problemas com emissão de CO2, certo? Uma outra alternativa é a produção de biocombustíveis. A gente tem um exemplo do etanol e do biodiesel. E aqui eles trazem nessas análises o período atual, mostrando no Brasil aqui que está em essa coloração verde claro e verde escuro, são áreas aptas à produção dessas culturas utilizadas na produção de etanol e de biodiesel. Agora, quando a gente vai para o cenário de 8,5 para 2040, vejo que a gente aumenta áreas intermediárias, a gente tem mais áreas amarelas aqui para a produção de culturas agrícolas para esse fim. Quando a gente vai lá para 2040, 2070, 2071, 2100, vejo que boa parte do país a gente está nessa condição intermediária, ou seja, eu tenho um risco muito grande em produzir essas culturas porque vai ter uma ocorrência de déficit hídrico ou de temperatura extrema com maior frequência. Então veja que a gente tem, por um lado, energia solar tendo um potencial muito grande de ser implantada, por outro lado, culturas como cana-de-açúcar, soja, que são utilizadas para produzir etanol e biodiesel, vai aumentar o risco dessa produção. E talvez eu vou ter que repensar a forma que eu faço esse cultivo e quais culturas eu estou utilizando para fazer essas análises. E aí, dentro da mudança climática, a gente não pode deixar de falar dos desastres naturais. A gente tem vários desastres que ocorrem no Brasil: alagamentos, secas, um alagamento na cidade, um alagamento de áreas ribeirinhas, a gente tem deslizamento de terra, secas que estão ocorrendo no Brasil. E aí esses processos, de certa forma, eles são naturais. A gente definiu lá o que é variabilidade climática, o que é anomalia, o que é tendência, o que é mudança climática. Aqui a gente tem uma lista dos principais fenômenos, dos principais desastres naturais que ocorreram no Brasil. A gente tem secas na Amazônia, furacão Catarina no ano de 2004, enchentes e deslizamentos de terra em 2008 e 2009, lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Mesma coisa em 2011 na região serrana do Rio de Janeiro. Estiagens, muito comum, e secas prolongadas. São os principais desastres naturais que a gente tem no Brasil. E aí, nesse sentido, a projeção é no aumento do risco da ocorrência desses desastres, que vai associado à mudança climática, vai aumentar a frequência
e a magnitude desses eventos. Então, eles vão ocorrer de forma mais frequente, mais intenso. A gente tem um crescimento populacional indo para regiões, áreas que são menos propícias, que têm um risco maior, que vão acabar afetando a ocorrência desses eventos. E aí a gente tem algumas projeções para o futuro, certo? Então eu falo aqui o total de pessoas afetadas, o número percentual de óbitos para cada uma das regiões. Se a gente pegar aqui Centro-Oeste, a gente tem 4% da população sendo afetada, em comparação com o Nordeste chega a 44% da população afetada. Então aqui os principais efeitos, os principais tipos de desastre na região Centro-Oeste, ele é bastante diversificado, incluindo inundações graduais, secas, enxurradas e erosões, além dos incêndios florestais que são bem comuns, principalmente na época seca do ano. E aqui uma reportagem destacando que erosões de até 2 km ameaçam casas, creches e até redes elétricas em Goiás. Então essas projeções já estão ocorrendo, a gente observa esses eventos acontecendo e eles vão ter uma intensidade, uma frequência maior no futuro. E aí, a partir de um conjunto de informações, a gente acaba criando mapas de vulnerabilidade socioeconômica, que tem um exemplo levando em consideração a saúde e a renda nos diferentes municípios do país, qual que é a vulnerabilidade das populações que vivem nessas regiões. Então, considerando esses dois fatores, e aí entra vários fatores para cada um desses itens, a gente tem riscos baixo, médio, alto e muito alto, dependendo da região do país onde a gente está inserido. Aqui um outro exemplo, considerando diferentes cenários futuros, aqui um cenário 4.5 para 2011 2040, a gente mostrando aqui qual que é esse risco de vulnerabilidade relacionado apenas com a saúde para o Brasil. Então tem boa parte do país sem risco, mas algumas regiões, alguns municípios em específico, esse risco passa de baixo a muito alto. Então, a partir dessas informações, eu consigo gerar políticas públicas para tentar amenizar os problemas nessas regiões. E também a gente tem índices mais complexos, que levam em consideração vários fatores, como a condição climática, a população e a capacidade adaptativa de cada região. Então a gente tem aqui um índice que vai de 0 a 3.1, onde que o 3.1 indica maior risco chama de socioclimático. Então o risco social ligado à condição climática dessas regiões. Então veja que a região aqui, em torno de Brasília e Goiânia, está numa classificação de 3.1, risco máximo. Ou seja, a gente vai ter problemas com o clima, temos uma população elevada e a nossa capacidade adaptativa ela é muito baixa, então a gente tem esses problemas ocorrendo de forma mais intensificada, certo? Então, com essas informações eu consigo definir locais e formas de estar intervindo para aumentar essa capacidade adaptativa dentro desses cenários, certo? Bom, o que a gente tinha para apresentar para vocês sobre mudança climática seriam esses pontos. Eu só queria trazer esse relógio aqui, que mostra para a gente qual que é a relação entre o tempo e o que aconteceu com a vida na Terra. Então a gente tem aqui tudo que a gente sabe desde a formação da Terra até o presente e dentro de 24 horas. Então eu tenho aqui nas 0 horas formação da Terra. Então eu tenho lá, se a gente considerar o tempo relativo, com 4 horas da manhã, origem da vida. Aí eu venho aqui as primeiras algas, as águas vivas no oceano. Aqui, 6 horas da tarde, eu tenho a formação da reprodução sexual. Aqui tem as algas, a reprodução sexual. Aqui surge as águas vivas. Eu tenho aqui dinossauros ocorrendo em torno de 10h56 da noite. O ser humano surgindo aqui às 11 horas da noite, 58 minutos e 43 segundos. Então, do momento que a gente surgiu até o presente, a gente tem menos aí de 2 minutos, certo? Então, o tempo que a gente está presente na Terra é muito pequeno em relação ao tempo total de existência da mesma. E o que a gente está causando nesse pequeno
intervalo de tempo, os impactos que a gente está causando é muito grande. Então a gente está tendo uma capacidade de alterar o ambiente muito grande. Isso é problemático, porque todo aquele sistema climático que a gente estava, que a Terra levou milhares de anos para fazer e entrar em equilíbrio, a gente está destruindo um período muito curto de tempo. Então fica esse ponto para a gente estar refletindo sobre as mudanças climáticas. E a gente volta lá para o nosso primeiro slide, em que mostra as oportunidades e os padrões para resiliência ao clima. Então a gente está nesse ambiente aqui. Eu tenho um estresse social, tenho um espaço de adaptação e eu tenho um estresse biofísico. Então o estresse biofísico está atuando sobre esse espaço de resiliência que vai levar ou não ao estresse social. Então a gente está num ponto aqui que a gente está tomando uma decisão. Ou a gente vai para um cenário em que reduz o estresse biofísico ligado à mudança climática, vai reduzir o estresse social, vai ter um espaço de adaptação muito grande. Ou a gente vai para um outro cenário em que a gente vai para uma condição de alto risco e de baixa resiliência. Então, muito estresse social por causa da condição climática e todas as consequências que a gente viu que ela pode levar, eu vou ter um espaço muito pequeno para adaptação. E essa adaptação pequena acaba levantando mais problemas, o que leva ao desequilíbrio tanto nas relações sociais como na condição climática. Então fica aqui para a gente refletir qual que é o caminho que a gente vai estar tomando a partir desse ponto que a gente está começando aqui. Ou a gente vai para um caminho de baixa resiliência da população para o sistema, ou a gente vai para um cenário que a gente consegue fazer uma maior adaptação, certo? Bom, com isso a gente finaliza a nossa disciplina, a gente fica à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer discussão. Gostou da área, quer desenvolver algum trabalho, a gente fica à disposição para dar alguma orientação nesse sentido. Minha área de trabalho é muito mais voltada para a agricultura, mas a gente conhece um pouco de mudança climática e pode estar contribuindo em outras áreas, certo? Espero que vocês tenham aproveitado bem a disciplina. Qualquer coisa, vocês têm meu contato, a gente fica à disposição, certo?